Olá! Neste vídeo explicaremos como funciona o protocolo BitTorrent. Os itens a serem abordados serão introdução com o conceito e história do protocolo, principais elementos existentes sobre este assunto, explicaremos alguns conceitos importantes sobre a arquitetura em redes de computadores que serão necessários para entender o funcionamento do protocolo e, em seguida, a explicação do funcionamento. O BitTorrent é um protocolo de rede que permite ao usuário realizar downloads de arquivos que, em geral, estão indexados em websites. O nome deste protocolo normalmente é confundido com o tipo de arquivo utilizado para encontrar as informações de determinado arquivo a ser baixado, o torrent. Este protocolo introduziu o conceito de compartilhar o que já foi descarregado, maximizando o desempenho e possibilitando altas taxas de transferência, mesmo com um enorme número de usuários realizando downloads de um mesmo arquivo simultaneamente. O BitTorrent foi criado em abril de 2001 e teve sua primeira implementação liberada no dia 2 de julho de 2001. Desde então, tem sido alvo de empresas que lutam em defesa da propriedade intelectual, devido a alegações de violação de copyright de alguns arquivos transmitidos pela rede. No final de 2009, o protocolo BitTorrent foi responsável por 43 a 70% dos dados transferidos na internet, dependendo da localização geográfica. Para que você possa fazer download e upload utilizando o protocolo BitTorrent, é necessário que cada arquivo compartilhado esteja associado a um torrent. Este torrent é o nome dado a um arquivo de extensão .torrent. O arquivo .torrent é formatado como um arquivo binário e toda informação é codificada utilizando o B-encode. O B-encode suporta formatos byte, string, inteiro e dicionários, e o torrent utiliza o formato dicionário. O arquivo .torrent possui algumas características do arquivo que efetivamente vai ser feito o download. Essas características são chamadas de metadados. São eles: Announce – informa qual tracker que trata da distribuição do arquivo. Created by – informa com qual software o torrent foi criado. Length – informa o tamanho do arquivo em bytes. Announce list – informa eventuais trackers auxiliares. Info – contém todos os dados referentes ao arquivo, como nome, tamanho, código de verificação de integridade, entre outros. Files – forma uma lista de dictionaries, em que cada um corresponde a um arquivo. Este metadado só existe quando múltiplos arquivos estão sendo compartilhados. Comment – um comentário qualquer inserido pelo criador do torrent. Piece length – informa o número de bytes de cada parte do arquivo, que normalmente tem 256 KB. Além do arquivo .torrent, o protocolo possui alguns elementos que serão muito utilizados ao longo deste vídeo. São eles: seed é o nome dado a cada máquina que possui o arquivo completo que está sendo compartilhado. É necessário que haja pelo menos um seed para que o compartilhamento ocorra integralmente. Peer termo que indica cada computador que compartilha arquivos. Quando você está baixando algo pelo BitTorrent, seu computador assume o papel de um peer, ou seja, de um ponto ou nó nesta rede. Na figura a seguir, podemos ver os seeds e os peers de um exemplo de torrent baixando. Leecher. Este termo faz referência aos computadores que ainda estão baixando arquivos ou que já o baixaram completamente, mas por alguma razão ainda não o estão compartilhando. Tracker. O tracker é um serviço que mantém o controle de comunicação entre todos os seeds e peers, de forma que os computadores envolvidos no processo possam saber a quais máquinas se conectar. Note, no entanto, que o tracker não tem uma cópia do arquivo, muito menos interfere diretamente no compartilhamento. Swarm. Nome dado ao conjunto de computadores que está compartilhando o mesmo arquivo. Se, por exemplo, o arquivo filme.avi estiver sendo compartilhado por 8 seeds e 34 peers, o swarm do arquivo contém 42 computadores, que é o resultado de 8 seeds mais 32 peers. Cliente Torrent é um programa utilizado para a troca de arquivo. No exemplo que será dado ao final do vídeo, utilizaremos o MiTorrent. Antes de explicarmos como funciona o protocolo BitTorrent, é importante esclarecer alguns conceitos sobre arquiteturas de redes de computadores. Os conceitos que explicaremos a seguir serão modelo cliente-servidor,
peer-to-peer, sistemas híbridos e arquitetura peer-to-peer estruturada. Por padrão, conhecemos o modelo cliente-servidor, onde o usuário obtém determinado link para um arquivo presente em um servidor e assim faz o download deste arquivo. Este modelo sobrecarrega o servidor, devido à alta taxa de banda e processamento que este deve possuir, uma vez que todos que queiram fazer o download deste arquivo irão consultar apenas o servidor. Para compartilhamento de arquivos, este modelo é tido como ultrapassado, pois ele não faz um aproveitamento tão eficiente da banda de internet, tornando muitas vezes o download lento à medida que o número de pessoas acessando este servidor vai aumentando. Peer-to-peer é uma arquitetura de redes de computadores onde cada um dos pontos ou nós da rede funcionam tanto como cliente quanto como servidor, permitindo o compartilhamento de serviços e dados sem a necessidade de um servidor central. As redes ponto a ponto podem ser configuradas em casa, em empresas e ainda na internet. Todos os pontos da rede devem usar programas compatíveis para ligar-se uns aos outros. Uma rede peer-to-peer pode ser usada para compartilhar músicas, vídeos, imagens, dados, enfim, qualquer coisa com formato digital. Os peers são os participantes da rede igualmente privilegiados na aplicação. Essa aplicação tem suas tarefas ou cargas divididas em pares. Cada computador da rede é um nó, um ponto de interconexão da rede, e fica responsável por uma parcela dos recursos da rede, tais como armazenamento, poder de processamento e largura de banda. Os recursos são divididos diretamente entre cada participante da rede, sem a necessidade de uma coordenação central de um servidor ou host. Os sistemas centralizados são simples de implementar e gerenciar. Entretanto, são um gargalo em potencial, uma vez que o servidor central tem capacidade limitada e pode não suportar o aumento da demanda. Por outro lado, os sistemas descentralizados são escaláveis e robustos, mas isso demanda certa complexidade de implementação, principalmente nas questões de tolerância a falhas e descoberta de recursos. Muitos sistemas distribuídos combinam características das duas arquiteturas, parte do sistema no tradicional modelo cliente-servidor e outra parte peer-to-peer. Estruturas híbridas são implantadas notavelmente em sistemas distribuídos colaborativos. A principal preocupação em muitos desses sistemas é como se juntar ao sistema, para o qual muitas vezes um esquema tradicional cliente-servidor é adotado. Uma vez que o nó se junta ao sistema, ele pode utilizar um esquema totalmente descentralizado para a colaboração. Para um usuário de um serviço de comunicação instantânea, a aplicação parece peer-to-peer ao enviar os dados diretamente ao amigo sendo conectado. Mas todos os serviços de comunicação instantânea possuem uma espécie de servidor por trás que facilita a comunicação entre os nós. Por exemplo, o servidor mantém uma associação entre o nome do usuário e seu endereço IP, grava mensagens quando o usuário está offline e roteia mensagens para os usuários que estão atrás de firewalls. Assim, grande parte dos sistemas utiliza um esquema de diretório centralizado enquanto a função é distribuída. A ideia principal de uma arquitetura peer-to-peer estruturada é que cada nó mantém uma lista de vizinhos, que é construída de forma determinística. O procedimento mais utilizado de longe é organizar os processos através de uma tabela hash distribuída, também chamada de DHT. Num sistema baseado em DHTs, os dados recebem uma chave aleatória de um extenso espaço de identificadores, tipicamente um identificador de 128 ou 160 bits. Os nós da rede também recebem um identificador de mesmo espaço. O grande desafio num sistema baseado em DHT é implementar um esquema eficiente e determinístico que mapeia unicamente a chave de um item para o identificador do nó responsável pelo item desejado. A partir disso, é possível retornar o endereço de rede do nó ou nós responsáveis pelo item desejado, e assim serão contatados diretamente sem intermédio de um servidor, que no caso do BitTorrent seria um tracker. Atualmente, o protocolo BitTorrent suporta tanto a utilização do arquivo .torrent, que necessita de um tracker, como o Magnet Link, que utiliza o DHT. Iremos ilustrar o funcionamento dessas duas maneiras a seguir. Utilizando o modelo híbrido. Esse modelo é descentralizado, porém tem a presença do tracker. Quando você abre um arquivo torrent em um cliente de BitTorrent, este procura um tracker que, por sua vez, localizará o swarm que contém um arquivo compartilhado, ou seja, indicará tanto as máquinas que possuem o conteúdo completo, que são seeds, quanto as que possuem
parcialmente. O tracker, então, orienta a comunicação para que o seu computador possa pegar pedaços do arquivo a partir desse swarm. Perceba que as máquinas que possuem apenas partes do arquivo também estão fazendo download, mas já compartilham o que têm. O mesmo acontecerá com o seu computador. Isso é possível porque cada arquivo compartilhado no BitTorrent é dividido em pequenas partes iguais, chamadas de peças. Essas podem ter diferentes tamanhos. Para facilitar a transmissão, cada peça ainda pode ser subdividida em blocos. Graças a esse esquema, é possível compartilhar partes do arquivo, mesmo que este não esteja completamente baixado. O computador enviará somente aquelas peças que já possui. Outra vantagem é que as peças não precisam ser baixadas sequencialmente. Como exemplo, suponha que um arquivo tenha 100 partes. Se um peer tiver as partes 78 e 83, por exemplo, não há problema algum em baixá-las antes das partes 18 e 23, por exemplo. Essa forma de trabalho influencia em outra característica do BitTorrent. O protocolo conta com um algoritmo chamado Rarest First, algo parecido com o mais raro primeiro, capaz de decidir que a próxima peça a ser baixada será a mais rara, de forma a aumentar o número de cópias do swarm e a evitar que o download completo do arquivo demore demasiadamente. Há também um processo que analisa cada pacote de dados para determinar uma sequência numérica chamada hash. Essa informação é associada à sua respectiva peça. Quando esta é baixada, o cálculo é feito novamente e comparado com o hash anterior. Ambos têm que ser iguais. Se houver diferença, a peça é descartada, pois foi alterada ou corrompida de alguma forma. Os computadores que fazem parte do swarm se comunicam constantemente com o tracker para informar o quanto de download já foi feito e quanto ainda falta. Assim, o tracker poderá direcionar a sua máquina para outras que necessitam dos dados que você já baixou, ao mesmo tempo em que apontará quais computadores têm o restante do arquivo que lhe falta. O interessante é que se o tracker parar de funcionar por algum motivo, o download não é interrompido. Isso é possível porque o Swarm continua compartilhando o arquivo, uma vez que cada computador que o integra sabe de onde fazer o download. No entanto, nenhuma outra máquina poderá fazer parte desse Swarm enquanto o tracker não voltar a funcionar. Trackers públicos e privados. Nos trackers públicos, qualquer um, a princípio, pode chegar, procurar o que quiser, baixar o torrent, fazer seu download e, quando terminar, pode removê-lo do programa cliente. Ok, mas e se ninguém compartilhar o arquivo inteiro? Como os demais poderão baixar e completar seus downloads? Bem, a premissa básica da existência dos trackers públicos é que os seus usuários, ou ao menos parte deles, são pessoas conscientes e vão deixar, após terminar o download, o torrent ativo por algum tempo, para que outros possam pegar o arquivo. Trackers públicos são ótimos para quem possui conexões como a ADSL, onde a banda de download é muito maior do que a de upload, pois assim você não precisa ficar preso em todo e qualquer torrent que baixar até completar a exigência do tracker, já que nos públicos não há nenhuma exigência. O efeito colateral disso é que a imensa maioria das coisas lançadas há algum tempo simplesmente não tem fonte, e sem fonte, sem download. Outra característica dos trackers públicos é que qualquer pessoa que saiba como pode publicar novos torrents no tracker. Nos trackers privados é utilizado o conceito de ratio, que quer dizer razão ou proporção. Divide-se a quantidade de dados que você enviou pela quantidade de dados que você baixou, ou seja, upload dividido por download. Uma razão de 1.0 indica que você fez upload pela mesma quantidade de dados que baixou. Uma razão menor que 1 indica que foi feito mais download do que upload. Praticamente 100% dos trackers fechados exigem que você mantenha uma razão mínima, e este mínimo varia de tracker para tracker. O mais comum é que a exigência fique entre 0.5 e 1.0, ou seja, que você envie pelo menos metade da quantidade de dados que baixou ou que a sua subida seja igual à descida. No tracker privado, é necessário se cadastrar para poder baixar arquivos de lá. Eles podem ser abertos, qualquer um se cadastra, basta ter endereço de e-mail válido, ou fechados, onde para se entrar é necessário, na maioria dos casos, receber um convite de quem já seja membro. Utilizando o modelo estruturado. Recentemente, surgiu um sistema descentralizado chamado de Trackerless System, o qual permite que clientes torrent se comuniquem sem a necessidade de um servidor central tracker, utilizando a tabela hash distribuída ou DHT, como cada cliente funcionando como um nó DHT. Com essa nova forma de se compartilhar as informações de um determinado arquivo, exclui-se também a necessidade do arquivo .torrent e, por consequência, o armazenamento dele em algum servidor de arquivos torrent, necessitando apenas do armazenamento do Magnet Link,
que vai ser explicado mais adiante. Prova disso é um dos maiores sites servidores de arquivos .torrent e também Tracker, o The Pirate Bay, apenas armazenar Magnet Links desde fevereiro de 2012, o que permite o site armazenar incrivelmente apenas 100 megabytes, que representa a totalidade de arquivos indexados. O funcionamento deste modelo é idêntico ao modelo que utiliza o Tracker para a descoberta do Swarm, exceto pelo fato dessa descoberta ser diferente e não necessitar do Tracker. Basicamente, cada nó possui uma DHT que armazena os nós mais próximos e quando se tenta fazer a descoberta do swarm, cada nó passa o pedido para o outro nó próximo, sendo requisitado e posteriormente a informação retorna para o nó que fez a requisição, contendo todas as informações pertinentes para o início do download. A seguir, falaremos sobre algumas características presentes no Magnet Links e na DHT utilizada pelo protocolo BitTorrent. Magnet Link. O Magnet Link utiliza o conceito de identificador uniforme de recursos, que é um padrão aberto utilizado para referenciar recursos disponíveis para download via redes peer-to-peer. Os Magnet Links consistem de uma série de um ou mais parâmetros, apresentados em qualquer ordem. O parâmetro mais comum é o XT, que significa o tópico exato, que é formado pelo hash do conteúdo de um arquivo em particular. Tabelas hash distribuídas. Nas tabelas hashes distribuídas, ou DHT, cada nó tem um identificador exclusivo, conhecido como ID do nó. IDs de nós são escolhidos aleatoriamente a partir do mesmo espaço de 160 bits, como as InfoHashes BitTorrent. A distância métrica é utilizada para comparar dois IDs de nó, ou um ID de nó e um InfoHash. Nós devem manter a tabela de roteamento, que contém as informações de contato para um pequeno número de outros nós. A tabela de roteamento torna-se mais detalhada quando os IDs ficam mais próximos de si mesmos. Na DHT utilizada pelo protocolo BitTorrent, a distância métrica é um shor, e o resultado é interpretado como um inteiro sem sinal. Os menores valores estão mais próximos. Quando um nó quer encontrar pares para um torrent, ele usa a distância métrica para comparar o InfoHash do torrent com os IDs dos nós em sua próxima tabela de roteamento. Ele entra em contato com os nós que ele conhece com IDs mais próximos da InfoHash e faz a requisição de informações dos nós que estão fazendo o download do torrent em questão atualmente. Se um nó contatado sabe sobre os seus peers do torrent, as informações de contato dos peers é retornada como uma resposta. Caso contrário, o nó contatado deve responder com as informações de contato dos nós em sua tabela de roteamento que estão mais próximos do InfoHash do torrent. O nó original consulta iterativamente os nós que estão mais perto do InfoHash alvo, até ele não encontrar mais nenhum nó. Atualmente, clientes BitTorrent implementam os dois modelos de descoberta dos peers, tanto pela utilização do .torrent como pela utilização da DHT, o que na prática ainda exige algum trabalho do Tracker, ainda que bastante reduzido se comparado à utilização do modelo híbrido. E assim, este vídeo chega ao fim. Obrigada pela atenção e até a próxima!